Então, por favor, abra na sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, verso 21 ao 23. Filipenses, capítulo 4, versos 21 ao 23. Vem cá. Vamos então à leitura do texto, sentado como estamos, mas reverentemente ouçamos a leitura da palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, verso 21 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, verso 21, estava lendo 20, né? Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar. Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, porque sem a iluminação do Teu Espírito nós não temos condições absolutamente nenhuma de expor o texto, muito menos de entender. Então seja gracioso conosco, se apiede de nós e nos supra da iluminação do Teu Espírito necessária, não somente para a exposição, mas também para a assimilação desse conteúdo importante das Escrituras. A nossa oração, no nome de Jesus. Amém? Você pode estar se perguntando, como é que o pastor vai fazer para fazer uma pregação em 3 versículos desse? Como é que faz? Certa vez a gente discutindo isso na mesa, nós precisamos voltar a entender uma coisa simples e básica que às vezes perde a percepção. Nenhuma vírgula, nenhuma letra das Escrituras está aqui colocada por acaso. Não existe isso. Sabe aquela genealogia que você pula quando você está lendo porque você não entende? Aquelas genealogias têm uma mensagem importantíssima. Obrigado. Tem uma mensagem assim importantíssima, aquela genealogia. Então não é diferente com o final do Filipenses, principalmente um final tão diferente como esse das demais cartas. Se você é acostumado com a exposição do apóstolo Paulo, você sabe, essa é uma carta que começou e terminou de forma diferenciada, porque ela é uma carta especial. É que os comentaristas chamam de aquela carta do coração, que Paulo está escrevendo como a irmão que ele ama muito, a irmãos que ele tem muito apreço. Então Paulo está fazendo isso de maneira diferenciada. Você vê que na introdução da carta, quando nós estudamos no começo de Filipenses, nós percebemos claramente que Paulo não cita ser apóstolo nesta carta. Você percebeu isso? Paulo não dá a carteirada apostólica, como ele precisou dar aos coríntios, uma carta inteira para defender o seu apostolado aos coríntios. Ele não precisa dizer, eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele não faz isso em Filipenses. Hora nenhuma. O apóstolo Paulo não precisa defender o apostolado dele aos Filipenses. Por isso que no começo da exposição dessa carta, nós demos o tema geral, o texto, o tema geral, as características de uma igreja saudável. Porque nós vemos uma igreja aqui, pecadora sim, precisando melhorar sim, indícios de alguns probleminhas entre Sínteque e Evódia, sim, que pode anunciar um distúrbio na comunhão, sim, mas uma carta que também o apóstolo Paulo não precisa defender o seu apostolado. O apóstolo Paulo exalta várias vezes as ofertas que os filipenses faz a ele para o sustento do seu ministério, a visão que os filipenses têm de sustentar a obra missionária, uma igreja com visão missionária, uma igreja que está tentando cada vez mais fazer aquilo que Cristo ordenou. E é por isso que é uma carta que a gente pode, muito apreço, como tinha o apóstolo Paulo, retirar daqui características muito importantes para a igreja de Cristo. Na recapitulação, essa parte introdutória, eu queria gastar um pouco de tempo, lembrando a você que o propósito da carta
do apóstolo é agradecer aos crentes de Filipos por sua cooperação com o ministério do apóstolo Paulo e reforçar alguns princípios essenciais de vida cristã da luta diária pela causa do Evangelho. Esse é o propósito desta carta. Agradecer pelo que os filipenses estão fazendo. Vocês se lembram como começou essa igreja? Quem foram os primeiros convertidos dessa igreja? Quem se lembra? Se você estava ligado na exposição de Atos dos Apóstolos, você vai lembrar que no capítulo 16 nós tratamos aqui sobre a conversão de Lídia. Se lembra? Lídia e a casa dela são os primeiros crentes desta igreja, igreja de Filipos. Depois a gente vê o apóstolo Paulo agradecendo em outro momento, porque os filipenses já haviam suprido a ele enquanto ele estava em outras viagens missionárias. E agora ele faz uma carta de praticamente próprio punho, pode ter usado alguns amanuenses, algumas pessoas para escrever a carta, é verdade, mas é do coração do apóstolo Paulo que surge esta carta. Como a gente já disse, é uma carta que ele não precisa defender nem o seu ministério, nem o ministério daqueles que estão ao seu redor. O tema central é este, é a característica marcante de uma igreja saudável, uma igreja que luta junto à causa do Evangelho, uma igreja que tem em Cristo um exemplo de humildade e virtude, é uma igreja que vai sendo formada ao caráter de Cristo, é uma igreja que dita ela que ela não ande como os inimigos da cruz, porque porque ela está andando, não, é porque na verdade ela é uma alerta do apóstolo por amar tanto aquela igreja, que ele chama a igreja para ter cuidado com isso. No primeiro capítulo, nós somos expostos a algumas características de uma igreja saudável. No verso 3 a 5, o apóstolo Paulo mostra que ela coopera com o Evangelho, que ela ainda está em construção. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia final, lembre-se disso. No verso seguinte, amorosa, uma igreja amorosa. Verso 11, ela faz tudo para a glória de Deus. No capítulo 2, nós somos expostos logo introdutoriamente às duas virtudes centrais da vida cristã: o amor e a humildade. Quem não ama e não é humilde não se encontrou com Cristo. Por quê, pastor? Porque Cristo é um exemplo puro de humildade e amor. Em Filipenses capítulo 2, 5, você tem uma teologia, uma cristologia básica, basilar. Ele não usurpou o lugar de Deus, antes se humilhou e se encarnou, tomou forma humana. E isso vai fazer que todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é capítulo 2 de Filipenses. Isso é capítulo 2 de Filipenses. Você tem, foi Vinícius que expôs isso, eu me lembro muito bem que a gente discutiu essa passagem. Você tem a amor e virtude sendo destacada, mas você tem exemplificada em Cristo Jesus. Cristo é o maior exemplo de amor e humildade. Cristo é o maior exemplo de amor e de humildade, de amor ao Pai, que quando o Pai procura quem vai ir por eles, ele se prontifica antes da fundação do mundo, na economia trinitária, na discussão entre a Trindade, lá na eternidade, ele diz: eu vou. E é por isso que a palavra de Deus diz que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele vem e se prontifica por amar o seu Pai, amar o seu povo e por ser humilde. Humilde a ponto de se esvaziar para caber nesse invólucro. É isso que nós vamos comemorar daqui a alguns dias. O nascimento de Jesus não é o ponto auge de sua redenção, mas faz parte de sua humilhação. Por isso que sem humilhação não há exaltação. Você não pode querer a ressurreição como festa cristã, entenda isso, quando você despreza o Natal de Cristo. Não existe uma coisa sem outra. Para que ele viesse morrer e ressuscitar, ele precisou se humilhar, encarnar. E é isso que Filipenses exalta. Ah, mas está muito mercantilista o Natal, está todo perdido. Para que a igreja está no mundo? Para dizer qual é o verdadeiro sentido original do Natal.
Ah, mas agora já estamos vivendo a ressurreição. Sim, mas não esqueça que para alguém morrer, precisa nascer. E Filipenses diz que esse é um ato de humilhação, de humildade da parte do Senhor. Quando Ele se encarna nesse invólucro, se limita para vir nos salvar. É uma carta especialíssima. Por isso que eu estou fazendo essa recapitulação. Quando chega no capítulo 3, no final do capítulo 2, tem 2 exemplos de humildade e serviço e amor. Quem é? Timóteo e Epafrodito. Se lembra disso? Paulo disse: eu não tenho quem mandar. Os outros tudo pensam em favor de si mesmo. Timóteo não pensa em favor de si mesmo. Timóteo pensa pela obra do Senhor. Final do capítulo 2, Timóteo e Epafrodito é outro exemplo. São outros exemplos de humildade e amor. Capítulo 2 é focado nisso. Capítulo 3 mostra claramente uma igreja saudável que continua crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, diferente dos seus inimigos, inimigos da cruz, que seguem os seus próprios conceitos. Capítulo 3 mostra claramente que a igreja saudável, a igreja de Cristo, continua buscando conhecimento de Cristo, continua querendo aprender mais de Cristo, continua vivendo por aquilo que Cristo determina e não pelos seus próprios conceitos. Isso é coisa de inimigos da cruz. Quando a gente chega no capítulo 4, a alegria inaugura o capítulo. Alegrai-vos, regozijai-vos, regozijai-vos. É uma ordem, é um imperativo que está no tempo presente indicando constância. Faça isso constantemente. Alegre-se, alegre-se, alegre-se. Porque na verdade vocês têm motivo de sobra para isso, se vocês acreditam na obra da redenção. Depois de alegre-se, o apóstolo trabalha rapidamente a questão de você não ter nenhum problema com seu irmão. É sinta que evode, depois é alegria. Antes sinta que evode, depois alegria. E depois ele vai dando algumas instruções para que a gente entenda a paz que excede todo o entendimento e aquilo que nós deveríamos pensar. Tudo que é de boa fama, tudo que se louvar, né? É isso que ocupa o vosso pensamento. O apóstolo vai dando aos filipenses a condição também deles continuarem uma vida saudável diante de Deus. Aí chega na parte que eu mais gosto, é o desafio para a gente grande. Eu tenho sempre dito e repetido isso. Brinquedo de criança é fazer as exposições, o alinhamento, as argumentações, as defesas, mas coisa de gente grande é viver contentamento. É viver contentamento. Com o que tem, ser feliz com o que tem, isso é coisa de gente grande. Ser feliz com o que você adquiriu. Paulo diz: eu sei viver em toda e qualquer situação. Eu sei ter fome, como eu sei ter em abundância e como eu sei ter em escassez. O apóstolo Paulo fala isso. Eu sei ter e não ter. Eu aprendi, hematom do grego, com hematomas na minha pele, aquele verbo é dessa maneira. Eu aprendi com hematomas em mim mesmo a ser uma autarquia. Uma autarquia é o termo para contentamento. Você pensa que a autarquia veio de algum lugar? Não, veio do grego. E é o termo que é traduzido contentamento. É a ideia de que você, independente das coisas que estão ao seu redor, independente de quem está ao seu redor, você em Cristo Jesus é uma autarquia. Você depende apenas dele para existir. Isso é verdadeiro contentamento. Por isso que nele nós podemos todas as coisas, até passar a necessidade. Nele eu posso todas as coisas, até enfrentar as minhas lutas. Essa é a trajetória da carta dos Filipenses. E aí a gente chega nessa saudação final e você acha que não tem mais o que estudar. Tá bom demais, tá excelente, maravilha, muito bom. Não, ainda tem conteúdo aqui. E é isso que nós vamos ver hoje. A saudação final é uma peça que o apóstolo Paulo faz sabendo como ele quer se despedir desse pessoal. Veja, ele diz assim, olha: saudai cada um dos santos. Desculpa.
Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo está fazendo uma saudação final, e o interessamento dessa salvação não é a qualquer um, é os santos em Cristo Jesus. O pastor, apóstolo Paulo está desconfiado que não exista santos, todos os santos, em Filipenses. Eu não acho que esse seja o objetivo pelo qual ele usa essa terminologia. Eu não acredito nisso. Mas é óbvio que dentro da igreja de Cristo sempre existe o joio, ou não é? É lógico, não sejamos ingênuos a esse ponto. Mas não é esse o objetivo do apóstolo Paulo. O objetivo do apóstolo Paulo é maior. O objetivo do apóstolo Paulo com essa saudação é mais elevado. A ideia é o seguinte, que os santos vivem em unidade. Os santos se saúdam, porque mesmo que eles estejam separados, a ideia é que eles querem em Cristo Jesus continuar separados, não somente fisicamente, mas do mundo e das coisas morais do mundo, mesmo que a distância seja um obstáculo que eles tenham que enfrentar, para que essa obra de Cristo se espalhe. Apóstolo Paulo está falando do coração, dizendo assim: saudem vocês, saudem os santos em Cristo Jesus, os irmãos que são meus, que estão comigo, também vos saúdam. Apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se existe uma igreja em Filipos, existe outra aqui também onde eu estou, em Roma, preso. E é por isso que eu dei a essa passagem, essa saudação final, o título: Unidos, a unidade dos santos. A unidade dos santos. Veja, o apóstolo começa dizendo assim: saudação a todos os santos de Filipos, a todos os membros da igreja de Filipe. E veja que ele determina que essa base da nossa unidade é a nossa união em virtude da nossa união com Cristo. A nossa unidade, o primeiro aspecto que o apóstolo Paulo trabalhando aí, cada um dos santos em Cristo Jesus. A base da nossa união é Cristo. Tinha se separado, o apóstolo Paulo tinha se separado por causa do seu trabalho, mas ele continua dizendo: olha, como nós estamos em Cristo, vocês também estão, então é importante manter essa relação, essa saudação. O apóstolo Paulo tinha participado do surgimento daquela igreja, mas agora estava separado. O apóstolo dirige sua saudação em sinal de amor fraternal: saúdem a cada um dos santos em Cristo. E acrescenta: os irmãos que se acham comigo. É uma saudação cristã, meus irmãos, de irmãos para irmãos, que talvez não se conheciam pessoalmente, mas sabiam que pertenciam ao mesmo corpo, o corpo glorioso de Cristo Jesus. Eu não sei se vocês sentem isso, e alguns irmãos já tiveram a oportunidade de ir lá em Limeiro, estar na igreja mãe. Foi o caso de Vinícius, Vitinho, irmão Lucas também. Mas tem alguns irmãos lá que eles estão assim, ávidos por conhecer vocês, e eles me procuram: quando é que a gente vai? Quando é que a gente vai? O que a gente vai fazer? E eu fico perguntando: esse pessoal não sabe quem é a igreja de Cabo Frio. Eles não conhecem como eu conheço. Se eles conhecessem, eles já tinham morrido, porque vocês são amáveis demais, né? Aí eles ficam lá: o pastor não leva a gente, o pastor não leva. Como eu tivesse dinheiro e recursos para mandar tudo do carro e vir trazer, né? E eles ficam: o senhor não leva a gente, o senhor não leva a gente. E eu fico pensando: de onde vem esse sentimento? Porque você nutre um sentimento por alguém que você conhece, por alguém que você conhece e que tem a mesma linha de pensamento que você. Quando você conhece alguém que é totalmente desvirtuado daquilo que você pensa, você não faz muita questão de se aproximar. Mas eu estou usando a ilustração aqui da nossa relação de lá com vocês, porque tem irmãos que dizem assim: eu estou ávido, ansioso, pastor, por conhecer aqueles irmãos. De onde vem isso?
da nossa união com Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu saúdo vocês como os santos que vocês são em Cristo Jesus. E deixa eu dizer mais, tem uns irmãos aqui que estão doidos para mandar também saudação para vocês, e eles que acham comigo, também eles saudam vocês. A igreja de Roma é muito mais nova do que a de Filipos. A igreja de Roma nem se estruturou. Ela ficou meio que dispersa na perseguição. Mas claro, tinha alguma forma que eles se reuniam. E nessa reunião, ela dizia: apóstolo Paulo, a gente está ouvindo coisa boa demais do Senhor, dos filipenses, a gente nem conhece ele, mas já estamos ávidos por querer conhecer ele. Manda a saudação para ele lá. Digam a eles que a gente está aqui orando por eles. Diga a eles que a gente está distante, mas juntos, unidos no mesmo propósito. Fala para eles isso. Então veja, o primeiro aspecto dessa unidade é a base da nossa união. O que produz isso é a nossa união com Cristo. Se nós pertencemos ao mesmo corpo, o pé quer que a mão esteja boa, a cabeça quer que a perna viva bem, o dedinho, o pequenininho, ele não pode inflamar. Já viu dedinho menino inflamado? Você perde o equilíbrio, você anda bem. Meu torto. Então a gente quer cuidar do corpo. Quem é do corpo se preocupa com o corpo. Quem verdadeiramente é do corpo, quer ver o corpo bem. Porque essa unidade está em Cristo Jesus. Não é uma unidade de associação de bairro. Não é uma unidade de associação física. É uma unidade espiritual. É um corpo que sente. Recentemente eu recebi notícia de 2 pastores. Um que se suicidou e o outro que morreu rapidamente de um infarto. Eu não conhecia esses irmãos. Não conhecia. Mas chegou a notícia no nosso presbitério. Meus irmãos, a comoção dentro do nosso presbitério foi grande. A gente estava numa reunião decidindo lá uma questão, uma reunião extraordinária. E eu fiquei olhando para aquela cena e digo: louvado seja Deus, porque a união em Cristo existe. Nós não sabemos nem quem é esses irmãos, nós todos aqui estamos chorando por eles. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui. Os irmãos daqui saúdam vocês aí. E olha que eles nem sabem quem vocês são. E é isso que o apóstolo Paulo trabalhou na carta, se lembra? Filipenses capítulo 1, 27, que Vitinho pregou aqui: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Firmes como? Num só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Filipenses 1, 27. Eles estão lutando juntos. Eles vivem juntos. E é assim que nós temos que viver, porque a base da nossa unidade cristã é o Senhor Jesus Cristo. E o segundo aspecto, que o apóstolo Paulo diz assim: olha, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Casa de César aqui são os crentes de Roma. Essa é a melhor forma de você entender essa expressão. Não é que na casa de César existia alguém que estava convertido. Poderia existir? Poderia, mas essa não é a intenção da expressão. A expressão é dizer o seguinte: os de Roma. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo disse no capítulo 1 que a guarda pretoriana estava sendo alcançada pelo Evangelho? Vocês se lembram disso? Eis que estou preso em cadeia, mas os guardas aqui estão ouvindo o Evangelho. Claro que eu estou parafraseando o capítulo 1. Quando vocês foram expostos a isso. Então entenda, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é dizendo o seguinte: o Evangelho continua avançando aqui em Roma, as pessoas continuam sendo salvas, e elas precisam também saudar vocês, enviar saudações a vocês, porque elas também precisam se sentir do povo, elas são do povo e elas são corpo com vocês. Todos os santos da casa de César vos saúdam.
A palavra saudação aqui ela está sendo repetida nesse trecho. A ideia é que enviam saudações fraternas. A ideia de fraternidade, de saudar aqui com coração, com ânimo, de querer ver todos bem, gozando da paz que excede todo entendimento. Filipenses, capítulo 4, veja. O tema unidade é muito peculiar ao apóstolo Paulo, e é por isso que ele quer também diminuir essa distância entre os de Roma e os de Filipos. Ele está em Roma, e ele quer que Filipos também ame Roma. Ele quer que também Roma ame os filipenses. Porque o apóstolo Paulo entende que a unidade cristã é importantíssima para a glória de Cristo. Ele primeiro sabe que a base da unidade é Cristo, por isso que o verso 21. Depois ele trabalha a unidade entre Roma e Filipenses no verso 22, dando a ideia o seguinte: a unidade é algo essencial à vida da igreja, meus irmãos. Veja como é que o apóstolo Paulo fez isso. Filipenses capítulo 4, verso 22, Paulo prossegue: todos os santos o saúdam, o círculo dos que saúdam se amplia, agora de tal modo que inclui todos os crentes de Roma. Todos eles entendem seus cumprimentos e passam bons desejos, boas saudações aos filipenses. É isso que está acontecendo em Filipenses 4, 22 aqui. O apóstolo Paulo está trabalhando a ideia de que nós precisamos viver em unidade. O Hendricks, ou Kistemaster, eu acho que é Kistemaster que trabalha isso aqui, ele cita John Oxfam. Ele diz assim: em Cristo, preste atenção, não há leste nem oeste, nem norte e nem sul, senão a grande comunhão de amor que abarca toda a amplitude da terra. Não existe crente do norte e crente do sul. Não existe crente do sudeste e do nordeste. O que existe são crentes do Senhor Jesus Cristo. O que existe é um único corpo. Não pode existir uma igreja que tenha uma característica em um lugar e tenha característica diferente, totalmente divorciada da vida cristã em Cristo Jesus em outro. A gente pode ter sotaque diferente. A gente pode gostar de coisas diferentes. A gente pode gostar de comidas diferentes. A gente pode gostar de se vestir de maneira diferente, principalmente no calor dentro de Cabo Frio, que está fazendo hoje, né? Então a gente pode gostar de coisas diferentes, mas nós temos um único prazer: servir ao Senhor que nos resgatou. E isso é padrão. Se não for padrão no Nordeste, no Sudeste, no Norte, no Sul, não é a igreja de Cristo. Se nós não temos prazer de ver o que a gente viu, se quando algumas pessoas vêm aqui e fazem uma pública profissão de fé, como nós vimos aqui, se a gente não se emociona com isso, se a gente não se alegra com isso, pode estar na China, pode estar no Brasil, você tem algum problema, você provavelmente não é a igreja de Cristo. É isso que o apóstolo está dizendo. Os de Roma estão saudando vocês, vocês saudam os de Roma, porque vocês são um em Cristo Jesus. E John Oxfam está certo nessa citação dele. Não existe norte, sul, leste, oeste. O que existe que a igreja de Cristo abarca a amplitude de onde ela existiu. Nos Estados Unidos, no Japão, é a mesma coisa. O propósito é o mesmo. A glória tem que ser a mesma. E o objetivo tem que ser o mesmo: pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e viver esse Evangelho. Paulo cria convictamente uma unidade. Se não é assim, vejamos. Ele dedicou uma carta toda à unidade de todos os crentes em Cristo Jesus, que foi a carta de Efésios. Se lembra? Lembra-se disso? Efésios, o apóstolo Paulo trabalhou a unidade de forma muito efetiva. Andar de modo digno pela vocação do Evangelho ao qual foste chamados. Lembra-se disso? Com humildade, com mansidão, suportando cada um em amor. Efésios capítulo 4. Por quê? Porque ele diz isso? Porque há uma só fé, um só Deus, um só Espírito,
Lembra-se disso? O apóstolo Paulo trabalha unidade em Efésios. O apóstolo Paulo trabalha unidade em 2 Coríntios, capítulo 2. Mesmo quando ele está dando uma carteirada nos Coríntios, mostrando o seu apostolado, ele diz assim, Coríntios 2, 5, 11: ora, se algum ou alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se alguém me ofendeu, não só foi a mim que ofendeu, ofendeu o corpo, ofendeu a igreja. Mas tudo bem, basta-lhe que vocês decidiram por maioria a punição dele. De modo que devias, pelo contrário, perdoar. Olha, para manter a unidade, perdão. Perdoe-lhe e conforte-o, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Tem muitos irmãos que nos causam mal. Tem muitos irmãos que nos atingem diretamente com as suas. E o que vamos fazer com ele? Jogá-lo fora. Você agora é juiz do seu irmão. Quem te constituiu juiz do seu irmão? Não já basta o que o conselho fez com ele? Já notificou? Já repreendeu publicamente? Já disciplinou? Não está bom isso para você? Você quer ver ele fora daqui? Eu não consigo entender alguém que diz: eu tenho dificuldade de trabalhar com o irmão A ou B. Nós podemos ter a dificuldade, mas nós não podemos querer que esse irmão não esteja perto de nós, que ele esteja longe, que ele vá embora. Isso não é trabalhar pela unidade do corpo. Apóstolo Paulo, vocês estão entendendo o que é que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? O ministério dele está sendo questionado pelos coríntios. Ele está escrevendo a segunda carta para uma igreja problemática e está dizendo assim: fizeram mal a mim, mas tudo bem, já basta o que a punição da maioria fez. Agora, não vamos jogar esse cidadão fora, porque a tristeza vai consumi-lo. Isso é profundo demais, velho. É aqui que eu falo que é coisa de gente grande. Vai perdoar o que te persegue, para você ver se é fácil. Vai orar pelos vossos inimigos. Não foi isso que Cristo disse. Não foi isso que Cristo disse. Se alguém bate na tua face direita, dê a outra. Se alguém te chama para ir, vai mais do que uma milha com ele. Se alguém te pede a capa, dá a túnica. Quem está ensinando isso? É o seu Cristo? Ou não? Então o apóstolo Paulo está tentando viver a unidade, pregar a unidade, falar de unidade, e por isso que ele diz: da casa de céu saúde a vocês, vocês saúdem daqui. Pelo que vos rogo, confirmeis para que com ele o vosso amor, verso 8 do capítulo 2 de 2 Coríntios. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Paulo está dizendo: sabe por que eu perdoo? Porque não é fácil para mim não. Tem hora que dá vontade de subir a serra com o irmão mesmo, dá vontade de ir para cima, é verdade. Mas sabe por que eu perdoo? Por causa de Cristo. Porque eu faço isso na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós lhe ignoramos os seus desígnios. Quem trabalha para a divisão de corpo de igreja, quem trabalha para dividir a igreja, está trabalhando para Satanás. Aprenda isso. Paulo diz: eu não faço isso para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. É o apóstolo da unidade. É um apóstolo que quer ver a igreja unida. Não foi ele que escreveu 1 Coríntios, capítulo 12, falando sobre dons? Que esses dons devem servir a quem? Ao corpo, não foi? Naquela briga em 1 Coríntios, que cada um queria ser melhor que o outro, grupo de César, grupo de Apolo. Como é que Paulo escreve isso? Vocês têm dons. Deus distribuiu dons, cada um serve por um propósito, é verdade. Mas contanto que o corpo de Cristo seja edificado. E o capítulo 13, o apóstolo Paulo está trabalhando o que em Coríntios? O maior de todos os dons: o amor. O amor. Depois ele volta a falar de dons específicos.
no capítulo 14. 12 e 14, duas estruturas trabalhando com dom. Paulo vem e coloca o 3 no meio, como dizendo para nós, na estrutura. Essas duas coisas são importantes, mas a central, o que está no meio, é por isso que eu estou dizendo a vocês, no meio é o amor. Estamos dizendo com isso que agora nós vamos aliviar para pecados? Não, tratemos os pecados uns dos outros. Nos exortemos mutuamente, as escrituras dizem isso. Agora, a mesma escritura que pede para a gente trabalhar o pecado um do outro, tratar o pecado um do outro, a mesma escritura que diz que nós temos que ficar juntos, permanecer juntos, unidos, porque é assim que a igreja de Cristo se fortalece, é assim que Satanás é derrotado, é assim que a obra do Senhor avança, é assim que as nações, o evangelho vai chegando aos confins da terra. É assim. Paulo está falando alguma coisa estranha de que Jesus não falou? É unidade por acaso cristã, é algo só do apóstolo Paulo? É mesmo? Na oração que você não pode fazer, e nem eu posso fazer, Jesus orou assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Jesus está pedindo ao Pai que todos os que creem sejam um. E veja, esse é que é o problema. Ele faz uma comparação, uma analogia com a relação dele com o Pai. Aí é pior para nós. Aí o negócio ficou pesado. Veja, Cristo está dizendo, a fim que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles todos em... Aí é que é coisa de gente grande. Para que o mundo creia que tu me enviaste. A nossa unidade qualifica e ratifica o evangelho, viu? Quem disse esse evangelho é verdadeiro, que nós estamos anunciando, é a nossa unidade. Quanto mais divididos e rachados, enfraquecimento do evangelho. O evangelho vai se enfraquecendo quando a nossa divisão aumenta. Saiba disso. O mundo olha e diz, nem eles mesmos se entendem. Eles querem falar o que para nós? Eles vivem brigando. Querem dizer o quê? Pregar amor para nós. Eles nem se suportam. Eles não se suportam. Cuidado com isso. Na verdade, esta não era apenas uma maneira formal e polida do apóstolo Paulo se despedir. Não. Essa saudação é diferente. Pode depois em casa, faça a tarefa. Vá olhando cada saudação final. Colossenses, lembrai-vos. Saudação de próprio punho do apóstolo Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Não tem nada parecido com Filipenses. Você dá uma folheada, chega em Tessalonicenses. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-te pelo Senhor que esta epístola seja lida pelos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Tem uma saudação aqui, mas com ósculo santo, bem formal. E a ideia é o seguinte, que essa carta seja lida. A ideia central da recomendação de Tessalonicenses é que ela seja lida. Vá folheando, vá vendo. É uma saudação qualificada. É uma saudação diferenciada, a saudação de Filipenses. Então não é mera saudação formal, é uma saudação do coração do apóstolo Paulo. Está vindo da alma dele. Ele está querendo que essa igreja continue firmada em Cristo Jesus. O terceiro e último, para fecharmos, a nossa unidade é em Cristo e a nossa base de salvação é na graça revelada em Cristo Jesus. Por isso que o verso 23 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essa é a maneira que o apóstolo Paulo
encerra. A graça revelada em Cristo e exposta a todos os homens em Cristo Jesus só é aceita pelos santos em Cristo, e essa é a nossa base da unidade e o que produz a paz que excede todo entendimento. Veja que a palavra paz está eliminada aqui pelo apóstolo Paulo, mas igualmente subentendida, porque ele nunca trabalhou graça destituída de paz. A ideia é que a graça de Jesus é que vai dar aquilo que os filipenses precisam, que nós precisamos, a paz que excede todo entendimento. O leitor precisa visualizar isso. A situação quando essa carta, tendo sido entregue por Epafrodito aos bispos e os diáconos de Filipos, a pedido deles e lida a congregação, Filipenses reunidos para o culto, sobre todos eles. Se lembram que esse era o costume, quando a carta era enviada, reúne o culto, e agora vai ler a carta do apóstolo Paulo. Quando os filipenses estão dessa maneira, sobre todos eles, assim reunidos, com o Espírito de Deus em seu seio, Paulo, o apóstolo, como representante oficial de Deus, pronuncia a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido do Senhor e Salvador ungido, com base em seus méritos concedido pelo seu Espírito. Se esta declaração é aceita com o coração crente, fluirão certamente desta bênção do apóstolo Paulo, graça básica para todas as demais bênçãos, enchendo o próprio espírito, ou seja, enchendo a personalidade, essa ideia aqui, enchendo o espírito deles, dos vossos espíritos, enchendo a vossa personalidade, pelo contato com o Espírito Santo de Deus, com a paz de Deus que vai além de todo entendimento. Se eles estão reunidos, e Paulo está anunciando essa graça, e o Espírito de Cristo testifica a palavra como sendo da parte de Deus, o resultado final é paz. Paz. A graça precede a paz. E nós já sabemos que essa é a teologia paulina. Em todo lugar que eles se cumprimentam, graça e paz da parte de Deus. Meus irmãos, eu só queria dizer para você que a graça do Senhor Jesus é reforçar isso. É a razão pela qual nós somos unidos. Porque não existe mérito aqui. Eu estou aqui porque, por graça divina, o Senhor nos chamou ao ministério para servir a vocês. O outro que serve é os meninos da mesa, é seu serviço, cada um do seu serviço. Mas não há ninguém melhor do que ninguém. É por isso que a graça, Paulo encerra a parte da unidade com a graça de Jesus, para dizer o seguinte para nós: ei, se você pertence ao corpo de Cristo, saiba, vai ter, chegou agora. Se pertence ao corpo de Cristo, a Plataiane, se nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós que estamos aqui, o Sam e a Kelly, é porque a graça de Jesus se revelou em nosso favor. O que ele fez na cruz, o Espírito pegou e aplicou na nossa vida, porque de outra sorte nós não estaríamos aqui e não seríamos unidos ao corpo de Cristo. O que mantém a nossa unidade é quebrar o nosso orgulho, é dizer, olhar sempre para a cena do Calvário e dizer assim: olha, sabe por que Cristo teve que ir lá? Porque eu sou pecador, porque meu irmão que está do meu lado é pecador, e nós devemos nos humilhar àquela imagem que mostra quem somos. Porque se eu fosse bom mesmo, eu estava no lugar dele, e ele não tinha que morrer por mim. É a graça que nós não merecemos que nivela a nossa unidade, que mantém a nossa unidade, e faz com que a gente olhe um para os outros e diga assim: eu não fiz nada para estar aqui. O que eu fiz para estar aqui? O que eu fiz para estar aqui diante de vocês nesse culto? O que eu fiz? Eu. Absolutamente nada. Ele fez tudo por nós. Ele sim, a Ele sim, a glória e o louvor eternamente. Amém. Meus irmãos, portanto, diante do que nós ouvimos, eu queria rapidamente aplicar algumas situações para nós partirmos para o encerramento.
Se você pertence ao corpo de Cristo, você precisa urgentemente viver como você pertencesse a um corpo. Você não pode ser uma ilha. Você não pode simplesmente preterir a vida da comunhão dos santos. Você não pode, por exemplo, ser crente de domingo. Você não pode achar que vem aqui no domingo, tá certo? Quando você quer vir e passar um tempo legal, botar uma roupa bacana, ir embora para casa e na segunda-feira, como você não pertencesse a corpo nenhum. Não se pode viver dessa maneira a vida cristã. É preciso entender que nós precisamos se preocupar uns com os outros. A gente vem insistindo com isso aqui, e a palavra de Deus, que nós escolhemos seguir sequencialmente em Filipenses, nos dá mais outra oportunidade de dizer o seguinte: unidade não é de fachada, tem que ser vivencial. Eu tenho que querer mais a comunhão. Antigamente a gente vivia o tempo todo na igreja. Na minha época, eu ia para a igreja no mínimo 4 vezes por semana. Que era reunião de UPA, era reunião de mocidade. A gente ia participar da limpeza da igreja, a gente jogava bola na parede da igreja. Depois os diabos iam lá, miserável, vocês esmeraram tudo isso aqui. Não, a gente vai pintar também. A gente ia pintar. Não tem problema. A gente vivia dentro da igreja, porque a gente queria a comunhão dos santos. Hoje, para vir um culto de oração no meio dessa, mas uma luta do mundo. E não é que não, eu estou falando com vocês não. Limeira é a mesma coisa. Ah, pastor, mas a vida está corrida. Corrida para quê? Qual o objetivo de sua vida estar corrida? Para quê? Para que você ganhe mais dinheiro? Para que a sua carreira bombe? E você vivendo como não pertencesse a um corpo. Então você que é o grosso pode estar bombado, e o seu pé aqui pode estar quebrado, não tem problema nenhum. Está tudo certo para você? Então você não vive no corpo. Quem vive no corpo gasta tempo para saber se o corpo está bem. Se contacta durante a semana. Quer estar junto. Não falta as programações da igreja, pelo menos aquelas principais de comunhão. Então, por favor, não sejamos crentes expectativos de domingo, viu? Espectadores, desculpe. Como espectadores de domingão. Vem aqui, assiste, legal, bacana. Botou um pouquinho de coisa na consciência, placou a consciência e foi embora. E na segunda-feira não diz nem onde é a igreja aos seus colegas de trabalho. Meus irmãos, vivamos como corpo. Eu não posso simplesmente me utilizar da igreja para o que eu quero, para o meu benefício. Eu preciso, porque esses meninos estão crescendo, né? Se eu não criar eles na igreja, né? O mundão está tão difícil. O mundão está difícil, você precisa criar o seu filho aqui, sim. Mas esse é o motivo principal? Não. Eu quero que meu filho se envolva com as coisas da igreja, que ele pense o reino de Deus. Eu quero que as minhas filhas entendam que elas têm que dizer assim, elas têm que ser a resposta da oração dela. Quem há de ir por mim? Elas têm que responder com Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é? Envia o outro, Senhor. O Senhor manda fulano. Que igreja é essa? Que corpo é esse? Que não está preocupado que o corpo cresça, que o corpo avance, que o corpo se expanda. O apóstolo Paulo está de Roma, mandando carta para Filipe para tentar unir 2 povos que estão distantes, saudando. Olha, daqui, saldo daí, viu? Vocês não esqueçam, vocês têm irmão aqui. Meus irmãos, a gente às vezes vive uma realidade que não é de corpo, como uma ilha. Estou lá no meu mundinho, na minha casinha, já trabalho, tá bom, mas já dou meu dízimo. E minha oferta, já dou, tá ótimo. O que é que o pastor quer mais? Ainda bota a culpa no próprio pastor. O que é que o pastor quer mais? O pastor vive cobrando a gente. A função pastoral é uma das funções mais difíceis que existe no mundo. Porque a gente tem que clamar para vocês fazerem aquilo que vocês já deviam saber que tem que fazer. E quando a gente faz isso, a gente ainda é retalhado.
achando que estamos sendo chatos demais. Mas a gente precisa, qual é o profeta que vai anunciar a verdade? O efeito Isaías. Isaías anunciou o tempo inteiro e ninguém se converteu. Às vezes a gente tem que cumprir isso, esse ministério. Não é bom. Nós precisamos servir uns aos outros. Isso é que é corpo, para que todos estejam saudáveis. Quando o corpo estiver saudável, todos nós somos abençoados. Será que a gente não entende isso? Quando meus irmãos estiverem prosperando nas carreiras deles, ou até mesmo na vida deles, que eles estiverem indo bem, com saúde, eles estão sempre para me abençoar e eu abençoar, isso é melhor. Agora, metade da igreja está sofrendo e a outra metade está comemorando. Metade da igreja está passando por dificuldade e a outra metade está dizendo assim: é porque eles tomaram a decisão errada, o problema deles. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é assim que a gente trata com faltoso. Não é assim que a gente trata com preguiçoso que não quer trabalhar. Pastor, como é que vai fazer? A gente vai alimentar preguiçoso? Não, o preguiçoso você chama ele, ensina o trabalho, mostra para ele que a Bíblia exige que ele trabalhe. Dê a vara para ele pescar. Se possível, treine, prepare e envie ao campo. Mas quando você fizer isso, não esqueça de dar um pratinho de comida. Sabe para quê? Para que ele tenha capacidade de pescar. Porque depois, ao ensiná-lo, ele vai fazer isso para o outro. A igreja não foi chamada para alimentar pecado, é verdade. Mas a igreja foi chamada para tratar o pecador. E você trata o pecador com muita paciência, persistência, confronto, mas amor. Ame estes. Isso é vida de corpo. Isso é vida de corpo. Você não vai porque o dedo está inflamado. Peraí, vou acabar com o problema. Porta, você vai se mutilando. Vai sobrar o que no corpo? Por isso que Jesus sabiamente disse assim: ei, bonitões, vocês se acham demais. Faz o seguinte, deixa que na hora eu vou separar o joio do trigo. Porque senão o trigão aí vai metendo a faca em todo mundo, tá certo? E não vai sobrar ninguém. Eu sei como vocês são. A justiça de vocês é muito maior do que a minha, parece. Então calma, deixa o joio aí. Eu quero o joio aí. Eu quero o joio no meio de vocês. Depois eu que farei a separação. Porque além de treinar vocês a ter mais paciência, certo? A gente também, vocês também não correm o risco de mutilar vocês mesmos, cortar da própria carne. Meus irmãos, que a carta de Filipenses nos deixa essa mensagem de uma igreja saudável de verdade, que Cristo seja a nossa unidade de fato e não apenas de discurso, para que a mensagem dele, o evangelho dele, com muita força, seja proclamado por nós, mas a nossa unidade chegue como carta de apresentação que esse evangelho é verdadeiro. Que a nossa unidade chegue primeiro e todos digam: olha, eles são pequenos, mas eles são um. Tem diferença lá dentro, cada um pensa de um jeito, mas eles não desistem de viver o evangelho e proclamar a verdade do evangelho. Eles não desistem disso, eles não desistem. Que a gente não desista de sermos uma igreja saudável, uma igreja que tem essas características da carta de Filipenses, e que sobretudo a gente saiba, com a graça do Senhor, se comportar como pessoas que pertencem ao mesmo povo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos e te adoramos por essa noite especial demais para nós. Obrigado porque este corpo foi aumentado. E ao passo que este corpo foi aumentado, Senhor, eu te peço, Pai, te suplico, que nós não mutilemos o nosso corpo. Que aqueles que precisam de correção, nós tenhamos a coragem e o amor de corrigi-los. Mas, ao mesmo tempo, temos amor também para socorrê-los. Nós te agradecemos pela existência dessa congregação Novo Mundo aqui em Cabo Frio. Obrigado, Senhor.
nós estamos acabando a exposição da carta dos Filipenses. Nós pedimos que as características dessa igreja também existem em nós. Uma igreja que ama o Senhor Jesus, uma igreja que coopera com a obra missionária, uma igreja que tem visão de expansão, uma igreja que trabalha a unidade dentro de si, uma igreja que tem contentamento com as coisas que tem. Ó Deus, que todas essas características saudáveis existam em nós e seja visto em nós também, Senhor. Obrigado por todos os irmãos, pelos irmãos da mesa que têm se dedicado aqui. Obrigado também pela vida do pastor Fernando, que tem nos ajudado. Obrigado a Deus por toda a mulher, todo homem, toda criança, todo jovem. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Te agradecemos por esta igreja. Continue nos ajudando, Senhor, para que a gente continue fazendo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Depois do